Bom dia. Eu estava com problema aqui no acesso, a internet estava caindo, mas agora foi. Bom dia. Vamos lá? Queridos, hoje nós terminaremos o período da República Velha, né? Eu trouxe 4 temas para trabalhar com vocês, mas tudo muito rapidinho. Trouxe 2 vídeos também para trabalhar algumas imagens, tá? Então, hoje é Greve Geral de 1917, tá? Movimento Tenentista, Semana da Arte Moderna e a questão do voto no final da República Velha, tá? São 4 movimentos assim importantes que a gente vai tentar trabalhar de forma mais rapidinha para acabar esse conteúdo com vocês. Lembrando que na semana passada, né, nós encerramos os conflitos messiânicos, passamos para os movimentos populares, né, e aí trabalhamos no final a revolta da Chibata, que foi um movimento de caráter militar. Hoje nós vamos trabalhar a greve geral primeiro. A greve geral fez 100 anos agora, em 1917. Em 2017, né? Ela aconteceu em 1917. Foi o primeiro grande movimento operário da história do Brasil, completou 100 anos e para trabalhar esse movimento eu gostaria de lembrá-los o que nós estávamos vivendo fora daqui, porque a greve geral, a primeira greve geral no Brasil, esse primeiro grande movimento operário brasileiro, ela está ligada ao que estava acontecendo fora daqui, né? Que é a Revolução Russa. Nós estávamos no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, todas as vezes que for estudar, né, recordando mais uma vez, vamos lembrar o que estava acontecendo lá fora que inspirou. Então, a greve geral de 1917, na verdade, ela é o final de um período da chegada dessas ideologias no Brasil, né? É a culminância da chegada desses movimentos ideológicos no Brasil, que começa no final do século XIX, se fortifica no início do século XX, e é um divisor de águas. Por que é um divisor de águas? Porque até então nós não tínhamos uma organização operária no Brasil. O Brasil estava passando por seu processo de industrialização, e esse movimento é um divisor de águas. É óbvio que ele não vai conquistar tantas coisas nessa data, em 1917, mas é um marco para a construção do movimento sindical, ok? As principais conquistas trabalhistas irão ocorrer na década de 30, mas a organização do sistema operário brasileiro começa com essa greve. Vou passar um videozinho com um comentário de um historiador sobre esse movimento, tá? Rapidinho, é um vídeo de 4 minutos, aparecem as imagens do período, tá? Que vocês contam com a internet. Vamos lá. Bom, vocês já estão aparecendo para mim. Deixa eu aumentar o volume aqui. Depois eu faço um breve comentário que a gente vai passar para outro tema, tá? A gente fala agora sobre a história de luta dos trabalhadores. Entre junho e julho de 1917, operários paralisaram indústrias e comércios em todo o país durante 45 dias, como resultado de uma grande manifestação política da classe trabalhadora. No ano do centenário da greve geral de 1917, o seu jornal reuniu 2 historiadores para resgatar essa importante memória do movimento operário. Vamos ver. A greve de junho e julho de 1917 é considerado, praticamente por todos os historiadores, o momento que o proletariado brasileiro nasce, se forma como classe. É esse o momento. Antes foi um período longo de incubação, mas daí, dessa luta, o proletariado sai como classe e daí vai se desenvolver a ideia de um sindicato moderno. Essa é a importância dessa greve. Então, um grupo de operários de uma fábrica muito grande, de 2.000 operários, é uma fábrica grande, que era na fábrica Crespi, do senhor Rodolfo Crespi, italiano, que era na Moca, eles pediram um aumento
de salário. Mas pediram, sobretudo, o que mais importava para eles é redução da jornada de trabalho e proibição do trabalho infantil e também do trabalho feminino à noite. Quer dizer, era um bloco de reivindicações muito bem articuladas. A resposta dos patrões foi polícia. Como era normal, foi polícia. Só que essa greve cresce, ela pegou como um rastreio de pólvora, foi pegando todas as fábricas, um momento muito importante na história brasileira, e eu acredito que o movimento sindical brasileiro de hoje, ele precisa celebrar essa data. Durante cerca de 3, 4 dias, a cidade de São Paulo ela vai estar totalmente paralisada nas mãos dos trabalhadores. Se a gente pensar em termos numéricos, né, São Paulo, em 1917, ela tem mais ou menos 550 mil habitantes. Os números da época registram cerca de 100 mil trabalhadores parados. Eu acho que, com esse mote do centenário, a gente precisa retomar, rever essa greve, tirar lições importantes dessa greve. Eu acho que uma das coisas que a gente pode recuperar da greve de 17 é um sentimento de que o trabalhador precisa defender seus interesses, independente do governo que esteja no momento. Se o trabalhador defende de maneira intransigente os seus interesses, as suas demandas, independente do governo estadual, ele fica mais resguardado. E é óbvio que um governo mais democrático, como era o do governo do presidente Lula e progressista, ele vai pressionado, ele atende mais às reivindicações dos trabalhadores do que o governo, por exemplo, do ilegítimo Temer. Esse governo vai acabar com a CLT. Esse é o grande objetivo. E quando eu digo CLT, vai dizer tudo. É a previdência, é o horário de trabalho. Trazendo para os dias atuais, a greve é isso. A greve, diferente de qualquer outra manifestação da classe trabalhadora, ela garante, ela é um instrumento muito efetivo para garantir direitos ou a manutenção de direitos já atingidos, mas o seu principal saldo, sempre, ela gera consciência de classe. Eu vou parar aqui, porque o que nos interessava já foi. Deixa eu pontuar algumas coisas para vocês. Isso que o Brasil vai viver no início do século XX, na verdade, é um movimento tardio comparado àquilo que se vivia fora daqui. Mas todo o nosso movimento já era tardio, né? Nós precisamos analisar o quê? Que o Brasil vai viver esse processo de industrialização, vai perceber o nascimento da sua classe operária na segunda metade do século XIX. Na história da Europa, existe uma data para esse rompimento, para essa luta operária que nasce em Paris e vai ganhando o resto da Europa, que é o ano de 1848, quando dá início aí a Primavera dos Povos, né? A partir da Primavera dos Povos, nós vamos observar o fortalecimento do movimento operário em vários cantos da Europa. Aqui no Brasil, como o nosso processo industrial foi tardio, as ideologias chegarão sim no século XIX, elas irão se intensificar, principalmente a anarquia e o socialismo, com a chegada dos italianos, né, que viveram um processo de unificação, que já tinham consciência do que eram as ideologias operárias no século XIX. E essa greve, a greve de 1917, ela é pontual, ela é forte no movimento trabalhador brasileiro, porque até então não existia uma organização sindical. O que é o sindicato? É o órgão que representa a classe operária. Nós não tínhamos nenhuma representação efetiva dessa classe e não tínhamos leis que pautassem as relações. Vocês observaram o que eles queriam? Olha, o fim do trabalho infantil, o fim do trabalho feminino noturno e uma carga horária estabelecida. Então, nós estamos em 1917 e o Brasil ainda não tinha sequer uma carga horária estabelecida. Também não existia salário mínimo. Então, aqui vai começar uma luta
pela construção de direitos trabalhistas que, na verdade, só irão ganhar força mesmo depois da crise de 1929. E isso está totalmente ligado. Eu não posso estudar o movimento operário no Brasil sem observar o que estava acontecendo lá fora. Assim como esse movimento ganhou força aqui em 1917, porque os operários na Rússia estavam lutando e essa revolução ganhou o mundo, porque foi no meio da Primeira Guerra Mundial, nós vamos perceber que o nascimento do Código de Leis Trabalhistas no Brasil, que é um assunto que nós trabalharemos na Era Vargas, está diretamente ligado ao que aconteceu lá fora por conta da crise de 29. A solução para a crise de 29, como nós já vimos, foi uma política intervencionista. Foi uma política em que o Estado defendia a intervenção, ok? Portanto, uma das primeiras coisas que os Estados Unidos, né, que Roosevelt pregou no New Deal, foi a construção de leis trabalhistas, mas isso tinha uma causa, né? Por que vai começar agora e só vai se fortalecer lá? Porque na década de 30, para superar a crise causada em 1929, os estados vão começar a desenvolver leis trabalhistas para dar garantia ao operário para consumir. Eu só vou consumir se eu tiver um salário certo. Se eu tiver segurança de que aquele salário vai chegar até mim. Portanto, enquanto não existia isso, era tudo muito incerto. Como a indústria precisava de um retorno do consumo para poder se recuperar, as leis trabalhistas vão surgir nesse movimento. Tá? Então, guardem aí na cabecinha de vocês essa greve geral. Nós temos outra greve muito forte no iníciozinho da década de 80, no ABC paulista, que é a greve que vai pressionar o Estado militar brasileiro e que vai trazer outros nomes para a política, como foi o nome de Luiz Inácio. Tá? Ele nasce desse movimento operário, ele nasce de uma greve, a imagem dele nasce porque ele era um líder sindical, né? E aí ele demora quase 25 anos para chegar ao seu objetivo político, mas ele nasce enquanto político dentro do movimento sindical. Alguma dúvida em greve geral? A gente pode passar para o outro tema? Beleza, então. Então, nosso primeiro tema era esse, o segundo tema é o movimento tenentista. O movimento tenentista é um movimento de característica militar, o nome já fala, né? Movimento tenentista. Outra coisa aqui, toda vez que eu for pensar, eu vou buscar construir uma linha do tempo na minha cabeça. Nós precisamos lembrar que o segundo reinado teve uma crise e que parte dessa crise está associada à relação de Dom Pedro II com os militares. Tanto é que os militares é que vão proclamar a nossa república e a primeira fase dessa república vai ficar conhecida como República da Espada. Foi um período curto, de característica positivista, centralizadora, e vocês viram há poucos dias comigo que tanto Deodoro da Fonseca quanto Floriano Peixoto sofreram o quê? Pressão das oligarquias por participação política. Porque o primeiro ato militar ao governar o Brasil foi adotar uma política centralizadora demais, né? Então, eles vão perder o poder com a vai surgir nesse Sua internet travou tudo. Oi. Travou tudo que você falou. Voltou? Voltou agora? Voltou. Vou voltar, então. Então, o movimento tenentista, ele vai nascer nessa construção da política oligárquica para tentar acabar com os privilégios das oligarquias brasileiras. Outra coisa que o movimento tenentista vai querer aqui também são melhorias nas condições dos militares, tá? Foi um movimento que abalou as estruturas oligárquicas, é um movimento que vai durar um tempo um pouco maior, porque ele também será o responsável pela Revolução de 1930,
mas aí depois sua liderança vai mudar suas características, porque o Luiz Carlos Prestes, que é o personagem principal desse movimento, vai ser exilado, vai sair do Brasil e vai ter contato com outras ideologias. Então, nós vamos falar dele 2 vezes. Nessa primeira fase aqui, nós precisamos entender o que foi o movimento tenentista, o que foi Tem umas imagens bacanas aqui no videozinho para compartilhar com vocês, para que vocês entendam bem o que foi o movimento, tá bom? Então, eu fico falando. Tem a de 1924 também, mas ela não tem tanta força quanto a revolta do Forte de Copacabana. Prof, Oi. falou que buscava melhores condições para os... não, melhores direitos para os militares, melhores condições para os militares, mas que... E acabar com os privilégios das oligarquias. O tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, um período que ficou conhecido como a República das Oligarquias. Esse movimento contestava a ação política e social dos governos representantes das oligarquias capeiras, ou seja, o coronelismo. Embora a oposição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, ou seja, queriam a moralidade política no país e combatiam a corrupção. O movimento tenentista defendia algumas mudanças essenciais na estrutura da política brasileira, principalmente no que diz respeito ao processo eleitoral. Durante o coronelismo, era muito comum a prática do chamado voto de cabresto, que é um sistema de votação baseado em fraudes e violência que sempre beneficiava os coronéis. Para explicar melhor, vale lembrar que nesse período, o Brasil era comandado principalmente pelos grandes produtores de café, que de uma forma ou de outra, seja pela troca de favores ou pela violência, conseguiam manipular o sistema eleitoral e sempre vencer as eleições. Na charte que está sendo mostrada aí para vocês, o coronel é ilustrado na figura da pessoa de verde, que indica para o eleitor que é essa pessoa mais humilde em quem votar. O capanga atrás do coronel ilustra perfeitamente a violência que esses eleitores sofriam. O tenentismo também ressaltava a importância do voto aberto, que seria mais uma maneira de evitar as fraudes do sistema eleitoral. O tenentismo também defendia uma reforma no sistema de educação pública do país, que seria uma maneira de orientar melhor as pessoas e promover a melhora da educação no país. Só que depois de falar tanta coisa sobre o movimento tenentista, você deve estar se perguntando, né? Mas de onde surgiu esse nome? Olha, é importante pensar que depois do final da Primeira Guerra Mundial, essa questão das forças armadas, da defesa nacional, começou a ganhar muita força. E aqui no Brasil, graças à política do café com leite, que para quem não se lembra era aquele revezamento de paulistas e mineiros no poder, o exército brasileiro vinha passando por uma fase muito ruim. Faltava armamento, cavalos, medicação, instrução para a tropa, enfim, faltava de tudo. E quem mais sofria com isso eram principalmente os tenentes, já que um segundo tenente podia demorar até 10 anos para poder alcançar a patente de capitão. Então, foi justamente a presença significativa de tenentes nesse movimento que deu origem ao nome tenentismo. E dentro do tenentismo, houve ainda muitas revoltas importantes, dentre as quais a gente vai ressaltar a revolta dos 18 do Forte, o levante de 1924 e a Coluna Prestes. É importante lembrar também que o movimento tenentista não tinha bem um objetivo fixo. Eles queriam basicamente o fortalecimento do nacionalismo e um Estado mais forte. Eles ainda também propunham a independência do poder judiciário e algo que até então era inédito, o voto feminino. A revolta teve início na cidade de São Paulo, em 5 de julho de 1924, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes, pelas unidades do Exército e integrantes da Força Pública Estadual. Os
revoltosos a sede do governo estadual, que na época era o Palácio do na Zona Oeste. Após a morte e a prisão de vários revoltosos, alguns integrantes do movimento foram para o Sul, onde derrotados no começo do mês de agosto de 1924. Após o fim da revolta, o governador do estado de São Paulo pôde retornar à sede. A Revolução Paulista foi o maior conflito armado que aconteceu na cidade de São Paulo. A revolta também teve baixíssima participação popular, pois os tenentistas não tinham como objetivo a participação do povo no movimento. O que foi a revolta dos 18 do Forte de Copacabana? Foi uma revolta tenentista ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, em 5 de julho de 1922. Foi a primeira revolta tenentista da República Velha. Teve a participação de 17 militares e um civil. Os militares, principalmente de baixa patente, defendiam um sistema político democrático para o Brasil e o sistema eleitoral justo. Embora o movimento tivesse sido planejado em várias unidades militares, somente o Forte de Copacabana e a Escola Militar se levantaram no dia 5 de julho de 1922. O forte foi bombardeado e a rendição dos rebeldes foi exigida. O tenente Siqueira Campos e um grupo de militares rebeldes pegaram armas e marcharam pelas ruas em direção ao Palácio do Catete. Durante a marcha, alguns militares resistiram, ficando apenas 17 que receberam apoio na rua de um civil, totalizando 18. Os rebeldes foram cercados pela tropa do governo federal. Após forte tiroteio em frente ao posto 3 na praia de Copacabana, somente Siqueira, Campos e Eduardo Gomes sobreviveram e foram presos. Os outros 16 integrantes do movimento foram mortos no combate. Agora a gente vai falar da Coluna Prestes. Primeiro, o que foi? A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares contrário ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927 e ele tem esse nome porque um dos principais líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. A principal causa foi a insatisfação das militares, que também podia ser chamada de tenentismo, com a forma que o Brasil era governado na década de 1920. Englobava muita corrupção, falta de democracia, fraude eleitoral, concentração de poder político nas mãos da elite agrária e tinha muita exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, que também eram os líderes políticos locais. Os principais objetivos eram percorrer grande parte do território brasileiro, principalmente o interior, e incentivando a população a se rebelar contra o governo das elites agrárias, porque os militares queriam derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, que era muito corrupto. Também implantaram o voto secreto, ensino fundamental obrigatório no Brasil, como acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Embora eles não tenham conseguido derrubar totalmente o governo, a Coluna Prestes foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha, abrindo caminho para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Então, aqui, é verdade, esse trabalho ele é um resumo de um documentário que dura mais ou menos 1 hora, né? Aí eu falei, vamos trabalhar isso aqui, os principais pontos. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar, o movimento tenentista é um movimento militar que queria combater os privilégios das oligarquias e também as questões constitucionais que abriam espaço para uma eleição corrupta, como nós trabalhamos, o voto de cabresto, né? Falamos do curral eleitoral, da degola, né? Os militares, então, insatisfeitos com as condições políticas do período, né? Só que nós estamos na década de 20. A década de 20 é um período de reestruturação militar fora, né, do nosso país também. Nós tínhamos acabado de sair da Primeira Guerra Mundial,
ficou claro para o Brasil o seu atraso tecnológico no que diz respeito a isso, porque nós tínhamos um governo voltado para os interesses oligárquicos. Então, dentro dos seus aspectos militares, o Brasil também estava deixando muito a desejar. E esse grupo, especificamente, ele tentava combater os privilégios dessas oligarquias, ao mesmo tempo que buscavam melhorias nas condições dos militares. Então, tanto a revolta de 1924 quanto a revolta do 18 do Forte, que, olha, que chegou até o Catete. Onde era o Catete? O Catete fica no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e era a sede da República na época, né? Era o palácio do governo, era onde o presidente vivia. Eles chegaram lá em 18 pessoas, né? 17 militares e um civil, sendo que só sobreviveu 2. Você observa o quê? Que era um movimento que não tinha tanta força a princípio, mas tinha uma ideologia. Tanto é que, após a revolta do 18 do Forte, outros membros, outros militares vão abraçar a causa e vão construir a Comuna de Prestes. A Comuna de Prestes, que foi liderada por Luiz Carlos Prestes, ela andou por boa parte do Brasil questionando a estrutura oligárquica, o poder desses coronéis, a forma como eles queriam que a educação fosse feita, a participação das mulheres no processo político, né? E vale lembrar que a Comuna de Prestes, que é um movimento dentro do movimento tenentista, ela vai ser muito importante para o fim da República Oligárquica, que é o que nós vamos falar agora. Por que ela vai ser muito importante? Porque ela vai permitir o nascimento da Aliança Liberal, que foi uma aliança política entre a Paraíba, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, que vai lançar a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. Getúlio Vargas, que também era um militar, tá? Por que depois a figura de Luiz Carlos Prestes vai mudar? Porque a perseguição política que Luiz Carlos Prestes sofreu fez com que ele fosse viver fora do Brasil, que ele fosse exilado. E lá fora, ele vai para a Rússia e ele vai ter contato com as ideias comunistas. Então, quando ele volta para o Brasil, ele já volta com um olhar diferente. Você vai colocar aí no seu resumo, Luiz Carlos Prestes, vai colocar um asterisco, porque lá em Era Vargas, eu vou falar um pouquinho mais de Luiz Carlos Prestes com você, tá? Agora a gente vai terminar a nossa aula falando de outros movimentos do século XX, desculpa, da década de 20, que ficam antes aqui nesse fechamento do material. Abriu para vocês? Abriu, né? Prof. Bom, oi. Foi Pode falar. Foi a revolta 18 do Forte, Coluna Prestes e... Teve a mais de 1924. Isso. Foi a de 1924, 18 do Forte e a Coluna de Prestes. Tá? Agora, nós estamos aqui vivendo todos esses movimentos ao mesmo tempo, tá? Nós vamos falar do aspecto cultural, lembrando que no meio disso tudo aconteceu em São Paulo a Semana da Arte Moderna. É um movimento que vocês estudam em artes, né? Que está ligado diretamente com a nossa construção histórica, porque foi o primeiro movimento cultural no Brasil que rompeu com aquilo que nós fizemos a vida toda, que foi imitar, né, as manifestações artísticas europeias. Então, foi o primeiro movimento cultural genuinamente brasileiro, né, que buscava expressar, mostrar aquilo que tínhamos como características, né? Então, nós vamos assistir nessa Semana da Arte Moderna, na semana de 1922, né, artistas como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, que tiveram apoio considerado de um grande publicitário da época, que é o Assis Chateaubriand, né, que também tiveram apoio ali
antes mesmo de todo o movimento acontecer, na construção desse movimento de Santos Dumont, né? Então, foi um movimento de base intelectual muito forte, foi um movimento que buscou romper. E esse rompimento, como tudo ligado à arte, não foi visto com bons olhos, a gente sabe disso. Porque até então as expressões artísticas do Brasil eram expressões artísticas uniformes, que pintavam famílias, crianças, natureza. E o que a Semana da Arte Moderna vem fazer? Ela vem questionar essa forma de se fazer arte. Então, quando você vê a Bapuru e tantas outras obras que foram expostas nesse dia, nessa semana, nós observamos o quê? Que foi um movimento que buscou chocar. E essa é mesmo a função da arte, né? Ela tentou provocar um impacto para que o brasileiro começasse a avaliar o que era a arte e como a arte brasileira estava sendo representada, né? Então, esses artistas, eles fazem parte de um grupo que provoca um grande marco na história do Brasil, na história da cultura e da arte brasileira, porque a partir de então, aquilo que era nosso, né? Aquilo que era genuíno, passou a ser feito de outra, a ser olhado, representado de outra forma. Vale lembrar que existiam uns termos aqui, né? A antropofagia foi um termo muito utilizado nessa época, recordando ali, né, os grupos indígenas que os portugueses encontraram em algumas localizações no Brasil. Essa antropofagia aqui, do ponto de vista cultural, era fazer com que o brasileiro consumisse a sua arte, aquilo que era seu, não aquilo que era imitado de outros países. Nós estamos aqui depois, né, os 3 primeiros anos depois da Primeira Guerra Mundial. É aquele olhar de, pronto, vamos repensar e registrar de outra forma, buscando agora olhar a nossa história, as nossas características, ok? Pontua aí, então, por favor, a Semana da Arte Moderna. Quase fechando, hein? Outro movimento que nós vamos assistir aqui é uma reaproximação da Igreja Católica com a República. Nós falamos em várias aulas aqui que, desde a nossa construção colonial, que existia uma aproximação muito grande entre a Igreja Católica e a nossa antiga metrópole. Isso não muda no nosso processo de independência, né? A nossa primeira Constituição pós-independência, ela definiu o Brasil como um país católico. Quando que vai ocorrer o rompimento com a questão religiosa no final do século XIX, né? A questão religiosa, a questão republicana, que vai propor uma Constituição laica que separa a Igreja do Estado. Nós falamos isso aqui várias vezes, né? Essa separação da Igreja do Estado na Constituição de 1891 meio que dá uma afastada entre essas duas instituições ainda mais, né? Um processo começa no período imperial e com o nascimento da República daí se concretiza. O Brasil agora não era mais um país oficialmente católico. Quando que vai começar a ter uma relação mais diplomática, uma reaproximação? Quando os franceses dão de presente para o Brasil o Cristo Redentor. Nós ganhamos essa obra de presente dos franceses, né? E essa construção ficou a cargo do Estado de Guanabara, né? Do Rio de Janeiro e da catedral da época, do bispo, né? Do cardeal na época, Sebastião Leme. Então, é nesse momento aqui que vai existir uma reaproximação, um retorno do diálogo entre essas duas instituições. Olha quanta coisa que aconteceu ao mesmo tempo, né? O último ponto aqui, antes de falarmos do fim do governo do Washington Luiz, que foi o último presidente oligárquico, nós vamos falar da construção do voto feminino. Deixa eu pontuar uma coisinha aqui para vocês. Voto feminino não era descritor, não era a habilidade do ensino médio. Aparecia no conteúdo assim, mas não era uma habilidade. Hoje é uma habilidade e está entre as habilidades
do Enem, que é o quê? Você saber como foi a construção do voto feminino no Brasil. Então, o que nós precisamos recordar? Constitucionalmente, o voto feminino só se torna lei no Brasil em 1934, com a Constituição de 1934. Mas não foi com ela que as lutas começaram. Na verdade, as mulheres começam a lutar pelo direito à participação política ainda durante o período imperial. Como nos tornamos uma república em 1889, adotamos o sistema federalista, né? Os estados começaram a debater esse tema. Então, olha só, o primeiro estado a conceder o direito de voto às mulheres foi o estado do Rio Grande do Norte. E isso aconteceu 7 anos antes de ser aprovada a Constituição de 1934. A primeira mulher a participar do alistamento eleitoral foi a professora Celina Guimarães, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1927. Tá? Foi a primeira mulher a conseguir tirar um título eleitoral. E a primeira mulher eleita no Brasil, né, foi a Alzira Soriano, que não foi uma qualquer mulher, né? A Alzira Soriano foi eleita na eleição de 1928, além de professora, ela também era juíza de futebol. E ela que construiu o partido na cidade dela, olha só. Foi a primeira prefeita eleita na cidade de Lages, né? E deu início ao Partido Republicano na região, só que ela só vai governar um ano, porque depois, com a Revolução de 1930, vários grupos, várias prefeituras e vários governos de estado são retirados do poder e Vargas vai colocar interventores no lugar. Mas essas duas mulheres são duas mulheres que marcam aí a história da construção, né, do voto feminino, que, como eu disse, só vira lei para o país inteiro em 1934, com a Constituição de 1934. Para fechar, 3 minutinhos, eu vou conseguir fechar aqui. Nosso último presidente oligárquico, né? Não há necessidade de você decorar todos os presidentes, né? Hermes da Fonseca, Rodrigues Alves e Prudente de Moraes são os presidentes que viveram os principais movimentos que nós trabalhamos aqui nesse material, tá? Então, Marcela, eu não preciso estudar todos. Me fala aí 3. Hermes da Fonseca, Arthur Bernardes e Prudente de Moraes. O último foi o Washington Luiz, e vai quebrar a estrutura. Espera aí que é a conexão de uma... Ele vai quebrar a estrutura do café com leite. Vai ser a primeira vez que não será negociado um sucessor. Ele vai quebrar isso, ele vai impor o sucessor. Ele era paulista, então já tem... Outra coisa que ele fazia, que ele fez durante o governo dele, foi bater de frente com os movimentos operários. Ele não gostava de movimento operário, ele era contrário ao movimento sindical, e ele dizia o seguinte, que a questão operária não era uma questão política, e sim uma questão da polícia. Portanto, ele não queria negociar, todo o movimento operário era combatido de frente pelo governo. E outra coisa que começa com ele, que se intensifica com o JK e que provoca um atraso muito grande no desenvolvimento do nosso país, é essa ideia de que governar é abrir estradas. O Brasil aqui toma uma postura contrária do resto do mundo. Marcela, por que você está falando isso? Olha só, o nosso país é do tamanho do continente, a Europa cabe aqui dentro, correto? Quando ele diz que governar era abrir estradas, ele quer usar dinheiro do Estado para a construção de rodovias. Sendo que nessa época o mundo moderno construía ferrovias, que é uma estrutura mais
barata, mais segura e mais eficiente. Nós vamos começar aqui com várias estradas. Pro, você tá travando pra mim. Professora. Eficiente e que até hoje não ouvi. Você tá travando muito pra mim. Eu acho que eu tô travando para todo mundo. A internet toda hora tá. E aí, só fechando aqui, né? Vai abrir uma sequência de presidentes que vai investir nessa construção de estradas, ao invés de acompanhar o resto do mundo na construção de ferrovias, tá? Então, Washington Luiz foi o último presidente da República Oligárquica. E como que ele é retirado? Como ele sai do poder? Quando nasce a Aliança Liberal, que é a aliança entre Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Mas isso a gente só vai falar lá na Era Vargas, ok? Natália, você passa para a Vivian e para o Marcos o material que eu te mandei, por favor? Eu mandei esse material aqui para ela, para que vocês acabem aí de fazer os resumos de vocês. Acho que não faltou nada, que os cartazes da época da Aliança Liberal. Deu o nosso tempinho aqui. Tá? Na próxima aula a gente volta para geral, tá? Trabalhar a Primeira Guerra Mundial. Desculpa, a gente já trabalhou a Primeira Guerra, tem que trabalhar a Segunda agora. Tá bom? Alguma dúvida aqui, queridos? Tranquilo. Beijinho, então, qualquer coisa, me chama lá. Parei de novo, travei de novo, minha cara tá parada. Beijo.